Uma coisa importante da microscopia, né, é entender o caminho da luz, tá? Então a lâmpada está localizada aqui atrás. Nesse caso, esse equipamento ele possui uma luz incandescente, né? E em alguns casos, como os microscópios nasais mais novos ali, eles têm iluminação a LED, então eles não têm essa parte. Bom, a luz vai sair dali, ela vai passar por esse caminho aqui através de lentes e espelhos, né, corretivos, para que ela se ajuste e ela fique com os raios paralelos. Aí aqui a gente vai ter um espelho para mandar a luz para cima. Como essa lâmpada é amarela, né? Então a gente tem filtros aqui dentro também para deixar a luz branca. Aí ela vai passar pelos diafragmas, vai passar por esses filtros, vai passar pelo polarizador. Bom, a partir desse ponto aqui, a luz ela já está polarizada, então a luz está vibrando leste-oeste. Aqui ela está saindo, tá? Ela vai passar pelo segundo diafragma. Aqui a gente tem o condensador. Bom, sem o condensador a luz vai atravessar paralela ainda, tá? Vai incidir na lâmina, vibrando nessa direção, entrar pela objetiva, passar por esse caminho. Aqui também tem espelhos e lentes, né? E sair aqui através das oculares. Bom, o polarizador superior ele tem uma marcação que está norte-sul. Por isso que eu sei que o polarizador inferior está leste-oeste, né? Então, o polarizador superior está norte-sul e o inferior está leste-oeste. Então, a luz atravessando aqui, eu consigo determinar algumas propriedades ópticas dos minerais de acordo com a vibração da luz, né? Por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, cores de pleocroísmo, né? Então, eu sei que naquela direção, a luz vibrando naquela direção, no caso, né, leste-oeste, o mineral vai possuir aquela cor. Bom, quando a gente insere o polarizador, a gente bloqueia completamente a luz. Se a luz está vibrando assim, né, leste-oeste, e depois ela vai começar a vibrar norte-sul, né, a gente bloqueia a luz. Ela só vai passar quando ela atravessar minerais anisotrópicos. Ao atravessar minerais anisotrópicos, ela vai sofrer desvios e a sua luz vai chegar até os nossos olhos e a gente vai conseguir também fazer algumas determinações importantes. Bom, continuando. Como a gente utiliza o microscópio? Né? Quando você chegar no laboratório, o microscópio vai estar com uma cobertura aqui, né, para proteger da poeira, de eventuais acidentes e sujeira que ocorram aqui dentro. Né? Então, bom, sempre depois de utilizar, coloquem a capa. Né? Então, quando vocês forem utilizar, a capa vai estar colocada. Então, o primeiro passo é tirar a capa. Tá? Então, dobre e coloque ela debaixo aqui da mesa, onde a gente tem, né, uma parte aqui. Certifique-se que a iluminação está no mínimo possível e o microscópio esteja desligado. Então, coloque, né, na tomada aqui, aperte o botão desligar e aumente a iluminação gradativamente. É importante a gente certificar-se que a iluminação está baixa. Essas lâmpadas são muito sensíveis e são caras, né? Então, é importante que a gente aumente a potência da lâmpada devagarzinho, né? Se ela já tiver numa iluminação mais alta, quando a gente ligar, ela pode dar um pico e queimar, tá? Então, tudo isso para conservação do equipamento. Depois a gente vai pegar uma lâmina petrográfica. Também certifique-se sempre que a objetiva esteja de menor aumento, tá? Colocar a lâmina petrográfica aqui. A gente vai ajustar o foco, tá? Então, sempre abaixe o foco primeiro e depois chegue o foco aqui, né, no ajuste mais fino e aumentar assim as objetivas, para que a gente consiga observar aqui através das oculares o que a gente está vendo na lâmina. Tudo bem? Bom, agora vamos observar a lâmina ao microscópio. Então, o primeiro passo é certificar-se, né, que a iluminação está abaixo, colocar a tomada, né, ligar o microscópio e aumentar a luz olhando aqui na ocular. E aí a gente pega a lâmina com cuidado, sempre com muito cuidado, tá? Preferencialmente nessa posição aqui. E vamos colocar a lâmina aqui na platina, tá? Bom, aqui vocês já podem ver. Eu posso agora aumentar um pouquinho a luz para deixar mais confortável. Se a gente aumentar demais, aqui o celular ele corrige, né? Quando ele está filmando ele corrige a iluminação. Mas se a gente deixar muito alto, a gente pode
machucar os olhos, né? E com muito tempo de observação, isso vai cansar bastante. Bom, então aqui eu vou ajustar o foco, então lembre-se sempre, né? A gente vai abaixar a platina para observar o foco primeiro, e aí a gente vai subindo aqui pelo ajuste fino, tá? Esse primeiro abaixar não precisa ser muito não, é só um pouquinho para a gente se certificar de que a lâmina não vai bater na objetiva, né? Quando a gente olhar já, trocar de objetivo, a gente vai ver que ela vai ficar bem pertinho, né? Bom, então aqui eu ajustei o foco, cadê? Estou vendo aqui, certo? Bom, então eu já tenho aqui algumas observações interessantes, né, que eu posso fazer. Bom, tem aqui uma massa de mineral branca, né, aqui no centro. A gente sempre utiliza os retículos, ele é sempre uma referência. A gente tem um retículo aqui horizontal na imagem, né, que a gente chama de leste-oeste, e a direção norte-sul, né, de cima para baixo, vertical. Então sempre quando eu vou perguntar alguma coisa, coloco como referência o centro do retículo. Bom, então aqui no centro do retículo a gente vê que tem um mineral branco, né, e esse branco significa que ele é incolor, tá? Então a luz que está passando é branca e ele está passando totalmente a luz branca, né? Então ele não está sofrendo interferência nenhuma. Bom, uma outra observação que a gente tem, aqui a gente já tem alguns minerais, que a gente pode dizer coloridos, né? Eu tenho esse daqui maiorzão, né? Que tem uma cor acinzentada, um pouquinho avermelhada, e a gente tem essa outra massa aqui, né? Com essas cores variando aí de marrom até um amarelo capim, né? Lembre-se sempre de referenciar as cores, né? Usar adjetivos e utilizar referências, né? Para a gente conseguir identificar corretamente as cores, tá? Bom, então aqui eu posso virar, eu vejo que algumas coisas acontecem aqui na minha lâmina, a gente já vai ver o que é isso, tá? E também tem um outro mineral aqui, deixa eu ver se eu acho algum lugar bom. Aqui, ó, por exemplo, tá? Então aqui no centro do retículo, a gente tem esse mineral preto, né? O que seria esse preto? É um mineral que a gente chama de opaco, tá? Então os minerais opacos, eles não deixam a luz atravessar, não importa a espessura que a gente esteja. Então a lâmina, a gente está trabalhando uma espessura de 30 micras, né? O padrão que a gente trabalha. Então, nesse centro aqui, a gente tem um mineral preto, né? Significa que ele está bloqueando completamente a luz. E na microscopia de luz transmitida, que é esse nosso caso, né, que a luz está vindo aqui de baixo, atravessando a lâmina e chegando até os nossos olhos, essa luz está sendo bloqueada. Através desse tipo de observação, né, sobre luz transmitida, dificilmente a gente consegue identificar corretamente qual é esse mineral opaco, tá? A gente pode ter uma ideia através do hábito, né, através da forma dele, mas os minerais opacos mais comuns que a gente encontra em lâmina são a magnetita, é o mais comum deles, tá? A ilmenita e a pirita, são minerais opacos que a gente frequentemente encontra em lâminas, tá? Além disso, alguns sulfetos e óxidos, né, também são opacos e a gente pode se deparar com eles por aí. Os silicatos são, em sua grande parte, né, transparentes. Então, algumas exceções e alguns minerais mais específicos, isso ele pode bloquear um pouco mais a luz, tá? Bom, então aqui a gente já está pronto para fazer algumas observações, né, que a gente quer. Eu posso, além disso, trocar a minha objetiva, tá? Então eu coloco aqui um maior aumento. Geralmente eu preciso dar um ajuste fino no foco, tá? Ou eu posso ainda também aumentar mais, até 40 vezes, né? E aí observem como a distância aqui é muito próxima. Por isso que a gente precisa se acostumar a ter o cuidado de sempre quando for focalizar, mexer a platina para baixo e depois ir devagarzinho pelo ajuste fino, arrumando o foco para cima, tá? Deixa eu colocar num lugar aqui melhor. Então se a gente está querendo observar alguns desses minerais, né, a gente vai ter que fazer esse ajuste fino. E no aumento de 40 vezes, esse ajuste é muito delicado, né? O campo de foco dele é muito baixo, então a gente não consegue focalizar toda a lâmina em um plano só. Então, vamos voltar aqui, né? Lembrar sempre de abaixar a iluminação e desligar o microscópio.